O negócio é o seguinte. Algo que sempre me incomodou na fandom de One Piece, além dos fãs que veem duas coisas parecidas e dizem que é foreshadow, são os fãs que falam que a morte do Ace não fez sentido. Eu já tive que ler muitos comentários falando coisas tipo: ele morreu porque foi burro, ele jogou no lixo todo o esforço que fizeram pra salvar ele, era só ter ido embora. E eu sempre achei estranho quem fala isso, porque depois que você vê o flashback do Ace, você entende por que ele não fugiu. Eu concordo que talvez a cena não tenha sido construída da melhor forma possível e a gente ainda vai chegar nesse ponto. Mas a atitude do personagem faz sentido com quem ele era. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Como muitos fãs parecem que não entenderam muito bem uma das cenas mais importantes de One Piece inteiro. Bom, primeiro de tudo, vamos recapitular exatamente o que acontece nesse momento. Depois do Luffy finalmente conseguir libertar o irmão, eles trocam um soco com alguns marinheiros, o Ace agradece por tudo que o Barba Branca fez por ele, mente na cara dura e segue para fugir de Marineford. Porém, o Akainu aparece, chama o Barba Branca de velho broxa com cara de mamão e o Ace fica bolado. A provocação continua até que o Garoto de Fogo resolve ir para cima do almirante, algo que acaba não dando muito certo. Depois disso, o Akainu, com sangue nos olhos, parte para cima do Luffy, que a esse ponto estava só o pó da rabiola. Mas antes de o atingir, seu golpe encontra o corpo do filho do rei dos piratas, que não resiste ao ataque e morre nos braços do seu irmãozinho. A princípio, esse é um momento muito frustrante. Depois de tudo que você viu que o Luffy teve que passar para conseguir chegar até o irmão, ver ele jogando tudo isso fora por conta de uma provocação barata te deixa frustrado. Porém, pra gente entender a cena e a atitude do personagem, a gente precisa analisar o todo. E a gente tem que levar em consideração o que é revelado sobre o personagem depois da guerra, no seu flashback. Porque é nele onde a gente entende quem era o Ace e por que ele agiu da forma que agiu. E dois momentos específicos ajudam bastante a gente nisso. O primeiro é quando o Luffy é capturado por um pirata e o Sabo, junto do Ace, tem que ir lá salvá-lo. Enquanto o Sabo foge com o Luffy, o Ace fica para trás para enfrentar o pirata, dizendo que nunca foge de um inimigo. E o segundo é quando o Terminal Cinza está queimando e o Luffy, Ace, Dadan e seus bandidos ficam de frente com outro pirata. E mais uma vez, o Ace fica para trás, dessa vez junto da Dadan, para enfrentar o adversário, enquanto os bandidos levam o Luffy, que estava ferido, para um lugar seguro. Depois de conseguir escapar, a Dadan pergunta por que o Ace não fugiu quando pôde. E ele responde: de vez em quando o sangue sobe à minha cabeça e fico com medo de que se eu fugir, vou acabar perdendo algo importante. E naquele momento, atrás de mim estava o Luffy. Essa fala dele faz a Dadan lembrar de uma conversa que ela teve com o Garp sobre o pai do Ace, o Gold Roger. O Garp fala como ele enfrentava exércitos, mesmo em desvantagem, para proteger aqueles que amava. Ele sabia que se fugisse, estaria colocando a vida de seus amigos em perigo, então ele ficava para trás para garantir que o inimigo não fosse atrás deles. Essas atitudes do Ace, mas essas falas do Garp sobre o pai dele, mostram pra gente quase soletrando por que ele não fugiu do Akainu. E aí talvez você possa dizer que tudo isso do flashback é o Oda tentando corrigir a cagada dele. Ele fez aquela cena horrível em Marineford e agora tá tentando justificar a atitude do Ace com essas informações. Só que aí a gente tem que levar uma coisa muito importante em consideração. Esse é o modus operandi do Oda. Ele sempre coloca flashbacks depois de um personagem tomar alguma atitude que te deixa confuso para te mostrar o porquê dele ter feito aquilo. Isso acontece desde o East Blue. Em Arlong Park, por exemplo, a Nami trai os Chapéus de Palha, mata entre aspas o Usopp e finge que não quer fazer parte da tripulação. Você inicialmente fica confuso com tudo isso, porque até então ela parecia estar gostando de fazer parte do bando. E aí no meio do arco a gente descobre sobre o seu passado e entende por que ela fez tudo aquilo. A mesma coisa acontece com a Robin Water 7, com Sanji em Whole Cake e assim vai. Essa é uma estrutura narrativa que se repete inúmeras vezes na obra. E com o Ace não é muito diferente. Ele resolve enfrentar o Akainu, você fica maluco da cabeça se perguntando por que ele estava fazendo aquilo e depois do seu flashback você entende. A única grande diferença é que ele não tem um final feliz como os outros. Então, não, o flashback dele não é para tentar justificar uma cagada do Oda. É simplesmente a estrutura narrativa que ele fez e faz até hoje. Talvez nessa situação específica ele pudesse ter feito diferente e colocado o flashback antes,
Talvez sim, mas eu sinceramente acho que esse é o menor dos problemas da morte do Ace. E também se o Oda coloca esse flashback antes, ele entrega que o Ace ia morrer. Todo o choque na morte do Ace é causado porque tudo vai de 0 a 100 muito rápido. Depois que ele é libertado, tudo parece que está dando certo. Você acha que o arco vai ter um final feliz, como sempre acontece. E quando você menos espera, ele tá agradecendo o irmão por ter amado ele. Se o flashback vem antes, você não tem esse choque. Ficaria na cara que ele ia morrer. E sinceramente, é muito mais impactante ver a promessa do Ace pro Luffy dizendo que não iria morrer depois de Marineford. É um momento que te pega muito mais porque você sabe que ele não conseguiu manter o que prometeu. Muita gente também diz que adiantar o flashback seria melhor para fazer com que você se importasse mais com o personagem antes que ele morresse. Mas eu também discordo disso. O baque da morte dele, na minha visão, vem porque você testemunha o Luffy, um personagem que você ama, perdeu o irmão. Você fica triste por ele, e eu acho que isso é o suficiente para você se emocionar. O próprio flashback é para isso, inclusive. Você vê como o Ace era importante pro Luffy. Ele não é tanto pra fazer com que você se importe com o Ace. Até porque ele tava morto já, né? Mas enfim, voltando pro que eu tava falando, não, o flashback do Ace não é o Oda tentando justificar um erro de escrita dele. Na verdade, é só a sua forma padrão de contar a história. Agora então, vamos voltar pra Marineford e rever a cena com essa nova perspectiva do personagem. Depois de ver o seu passado e utilizando também informações que a gente já tinha dele. Agora a gente sabe que ele tinha a atitude de nunca fugir de uma batalha. E isso ajuda a gente a entender por que ele simplesmente não foi embora. Mas mais do que isso também, a gente tem que lembrar como o Barba Branca era a figura mais importante pro Ace depois do Luffy e o Sabo. O Ace odiava o seu pai biológico, porque ser filho do rei dos piratas só rendeu a ele coisas ruins. Inclusive a sua execução, que só aconteceu porque ele era filho do Roger. Ele sempre ouviu desde criança que era filho do demônio, que não deveria estar vivo, que a sua vida não valia nada. E o Barba Branca foi o pai que ele sempre quis ter. Foi ele quem deu ao Ace um lugar no mundo. Por mais que o Ace amasse a Dadão, o Luffy e o Sabo, foi no bando do Bigode Branco que ele encontrou pertencimento, pois ali naquela tripulação todos eram como ele, e isso para alguém que a vida toda ouviu que não deveria existir era muito importante. Então, faz muito sentido ele se sentir extremamente ofendido com as falas do Akainu, juntando isso com o fato dele nunca fugir de uma luta, ele querer proteger aqueles que estão atrás dele, como o Roger fazia, e ele ser extremamente impulsivo e cabeça quente. Você tem a resposta do porquê ele não fugiu do Akainu. Ah, mas mesmo assim ele foi muito burro. Ele jogou todo o esforço que fizeram por ele fora. Eu sempre respondo essa fala perguntando: quando que o Ace foi inteligente? E mais, quando que ele demonstrou ser alguém emocionalmente estável? Quando que ele demonstrou ser alguém lógico? O Ace é uma pessoa extremamente passional. Ele é literalmente cabeça quente. Ele é a pessoa que tentou ir pra cima do Barba Branca, um Yonko, quando ainda era um novato. Ele também é a pessoa que foi atrás do Barba Negra, mesmo com seu capitão dizendo pra ele não fazer isso, porque ele tinha um mau pressentimento. Então o estranho naquele momento seria se o Ace virasse as costas e fosse embora. A atitude dele é coerente com quem ele era. É coerente com o personagem, você gostando ou não. Agora, dito tudo isso, eu não acho que essa cena é perfeita. Eu não acho que o Oda construiu ela da melhor forma possível. Eu acho sim que faz sentido o Ace ir pra cima do Akainu. Mas eu também acho que a situação em que ele estava podia ser um pouco mais urgente, para que essa ação dele fizesse um pouco mais de sentido para quem tá vendo. Porque da maneira que ficou, não tem como você não achar que foi algo totalmente desnecessário. Diferente do que a gente vê no seu flashback, por exemplo, onde ele fica para trás para proteger o Luffy e impedir que o inimigo vá atrás dele, em Marineford ele só fica pela provocação. E eu acho que é por isso que muita gente não gosta desse momento. Se o Oda tivesse feito essa cena da morte dele mais parecida com o que acontece no Terminal Cinza, eu acho que seria muito mais crível ele ir pra cima do Almirante. Vamos supor que o Akainu, além de falar do Barba Branca, pra provocar o Ace, também tivesse atingido o Luffy com um ataque. Isso criaria um cenário onde a fuga seria mais complicada. E mais do que isso, seria muito mais entendível o Ace enfrentar o Akainu. Ele não apenas estaria tentando defender a honra do seu pai, mas também estaria tentando garantir que o seu irmão não fosse pego, assim como aconteceu quando eles eram crianças.
Da forma que ficou, o Luffy só fica em perigo justamente porque o Ace resolveu ir pra cima do Akainu. Parece uma atitude muito mais egoísta. Se o Luffy estivesse em perigo antes, o Ace estaria tentando proteger o irmão, e nesse processo ele acabaria perdendo a própria vida. Dessa forma, a cena ainda faria uma rima com o que a gente vê depois no flashback, e tornaria a atitude do Ace em algo muito mais bonito. Ele ama tanto o irmão que está disposto a dar a própria vida por ele, mesmo quando ele é quem deveria estar sendo salvo. O que antes parecia uma atitude egoísta, agora seria um sacrifício. Com algumas mudanças, toda a cena poderia ser um pouco mais crível, e provavelmente muito menos gente falaria que a atitude do Ace foi burra. E se mesmo depois de tudo que eu falei aqui, você ainda achar que a cena é ruim, meu amigo, saiba que eu estive presente em todos esses momentos. Então eu sei do que eu estou falando, tá bom? E eu acho que é mais ou menos isso. Eu espero que o que eu tenha falado aqui tenha ficado meio claro. E agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui. Se vocês concordam com o que eu disse ou não. Fiquem à vontade para deixar os seus argumentos aí nos comentários. Só vamos ser respeitosos, não é mesmo? Mas no mais é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. E se você quer me apoiar e ter acesso a conteúdos exclusivos, se torne membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês, tá bom? Bebam água porque é importante e tamo junto.